Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Nosso convidado de hoje é o secretário de Governo, Valdir Basso. Valdir, seja muito bem-vindo à Sessão TV Atende. Obrigado, João. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, mais uma vez esclarecendo a população, levando informação a respeito das ações da Prefeitura Municipal. Valdir, na última sexta-feira, o promotor Dr. Vitor Hugo ele emitiu uma recomendação para a empresa responsável pelo estacionamento rotativo e também para a Prefeitura em relação à cobrança de uma multa que é aplicada caso a pessoa aí não regularize o seu estacionamento. Como que a Prefeitura recebeu isso? João, nós recebemos na sexta-feira a recomendação do promotor. Imediatamente já autuamos ela, já abrimos um procedimento interno na Prefeitura e a partir daí a gente vai fazer a análise jurídica a respeito dos fundamentos que a promotoria lançou na recomendação e possivelmente tentar sanar uma eventual irregularidade, ilegalidade ou inconstitucionalidade que seja presente na norma. Esse seria o procedimento nosso a princípio. Hoje a gente inclusive fez um encaminhamento, oficiou a empresa Serbet também para se manifestar a respeito daqueles apontamentos, para a gente poder ter elementos para poder tentar sanar eventual irregularidade no procedimento que vem sendo adotado. Vocês foram pegos de surpresa com essa recomendação? De certa forma, sim, que a gente não tinha informação a respeito, né? Então, chegou para a gente analisou, fez uma análise rápida sobre ela, a gente verificou que os fundamentos, principalmente levantados pela promotoria, pelo Dr. Vitor Hugo, são muito robustos, né? E a partir daí a gente determinou, como se diz, a análise jurídica dessa questão. Valdir, o que você espera que possa acontecer? Tem uma previsão? Isso depende da Prefeitura ou isso depende da empresa que presta esse serviço, para quem está em casa entender? Hoje a questão é o seguinte, a gente tem uma legislação que ela está sendo apontada como inconstitucional pela promotoria, como eu disse, os elementos são robustos, mas ainda é uma legislação em vigor. Ela está em vigor, então hoje a cobrança dessa penalidade é feita pela empresa. A Prefeitura, nesse meio tempo, enquanto em vigor a legislação nos moldes que ela está, a empresa pode continuar cobrando, porém, como bem alertou o promotor, seria pertinente que houvesse uma cessação, até que essa questão fosse resolvida. Então, a gente acredita que a empresa também vai entender dessa forma, para que eventualmente ela não venha a ser até penalizada com a eventual devolução de valores, caso seja reconhecida realmente uma inconstitucionalidade na norma. Como eu disse, os fundamentos da promotoria são muito robustos e merecem ser considerados nesse momento, né? Para quem tem em casa lembrar, esse serviço em Andradas era uma questão que muitos andradenses cobravam para a questão do trânsito na área central. Ele começou a funcionar, se não me falha a memória, em meados de dezembro de 2019, em meio de muita polêmica, muitos questionamentos. Eu acho que tinha uma previsão até para começar antes, depois foi adiado, e sempre há questionamentos sobre esse trabalho. Como que a Prefeitura vê esses questionamentos? É uma empresa que participou de uma licitação, ela ganhou todo um processo para prestar esse serviço, é isso, né, Valdir? Isso mesmo, João. João, a administração, eu falo assim, a administração como um todo, passada e a presente, ela sempre se norteia pelos anseios da população. Esse é um fato, então a gente, não, de certa forma, não surge a coisa do nada. Então, em 2017, antes, a gente tinha esse questionamento junto à administração com relação à dificuldade de se estacionar no centro da cidade, principalmente. Isso eu acho que é público notório, todos sabem dessa situação. A partir daí, cogitou-se a hipótese de se elaborar um sistema de estacionamento rotativo, de modo a impedir que a pessoa ficasse, às vezes, o dia inteiro parado no local, tal, para poder dar mais giro na questão de estacionamento. Com foco nisso, em 2017 foi elaborada uma legislação regulamentando toda essa questão e já em 2019 foi levada para a licitação a concessão desse serviço de estacionamento rotativo. A concessão ocorreu, o contrato foi assinado em outubro e em dezembro deu início ao serviço do estacionamento rotativo. Só que, como disse, já gerou muita polêmica, principalmente por conta da questão da penalidade. A princípio, naquela primeira legislação, a penalidade, a pessoa parava, se ela não pagasse, ela era notificada, já a partir da notificação ela já pagava uma multa de 5 vezes o valor da maior tarifa e depois de 30 minutos ela estaria sujeita às penalidades da norma de trânsito. Posteriormente, foi feita uma alteração em 2020, março de 2020, e nessa alteração que foi feita,
houve uma concessão de um prazo para a regularização até o primeiro dia útil posterior. Isso deu uma certa flexibilidade para aquele cidadão que parasse, tivesse esquecido de colocar o estacionamento. Então, foi feita essa flexibilização. O que acontece é que, por exemplo, a promotoria, analisando o caso, ela entendeu que realmente o estabelecimento de sanções em matéria de trânsito é da competência da União e que a aplicação dessas sanções deve vir através de um agente administrativo, que seria, por exemplo, a Guarda Municipal ou a PM, nesse caso, e não necessariamente como vem sendo aplicada essa multa constante dessa concessão. Então, a partir da notificação da promotoria, da recomendação feita, nós vamos nos debruçar sobre a norma e tentar achar uma solução que viabilize realmente a cessação dessa cobrança. Eu vale dizer que, como você bem colocou, a concessão feita em 2019, ela é um contrato que vincula a administração à operadora, à empresa concessionária. E, por esse contrato, a empresa fez um pagamento lá em 2019 para a administração, para utilização de acordo com aquelas normas que existiam. Com uma mudança da norma agora, a gente tem que fazer uma análise muito profunda para ver se existe um desequilíbrio contratual e ver como que a gente pode acertar esse desequilíbrio. Mas o que não pode ocorrer é realmente, se confirmada a inconstitucionalidade da norma, a gente não tem condição de manter uma norma inconstitucional vigorando e pesando sobre o ombro do cidadão. Então, isso a gente já está analisando, provavelmente nessa semana que vem, a gente já tem uma posição por parte jurídica a respeito e a gente já tem o caminho correto que a gente vai seguir a partir daí. Valdir, existem vários questionamentos, né? Essa questão das multas a questão dos valores, a questão de cobrança de moto. Isso tudo pode ser revisto nesse processo, aproveitando essa recomendação do Ministério Público? João, o que acontece? A gente pode fazer a gente sempre faz a análise, quando a gente vai tentar fazer esse reequilíbrio, são levados em considerações todos os fatores. E aí, cada fator tem um peso. Então, tudo isso pode vir a ser analisado. Tudo vai depender do andar da carruagem aí nessa análise que vai ser feita, né? Você falou que teve uma contrapartida da empresa quando ela entrou no município. Se não me falha a memória, esse dinheiro foi utilizado aí na questão dos novos semáforos. Pode ocorrer da prefeitura ter que ressarcir a empresa? João, tudo vai depender da questão jurídica envolvida. Até foi pontuado pelo promotor na recomendação que pode estar havendo uma possível infração às disposições contratuais. De repente, nem todas as infrações contratuais podem levar a uma rescisão contratual, mas todas têm que ser analisadas e, se constatar realmente uma infração, elas têm que ser penalizadas. Então, se houve realmente uma infração que leve a uma rescisão contratual, provavelmente a administração vai ter que considerar essa hipótese. E se a causa não foi dada pelo município, aí realmente não existe uma devolução. Mas tudo isso eu estou falando assim em caráter muito en passant, superficial, que tudo isso tem que ser analisado juridicamente para poder dar um posicionamento mais concreto a respeito, né? Você entrou em contato com a empresa? Com a empresa, ontem eu entrei em contato, conversei até com o gerente aqui no município, ele me disse que ainda não tinha recebido a notificação, mas que provavelmente hoje, até a gente mesmo da administração já encaminhou para eles tomarem conhecimento. Então nós estamos aguardando uma resposta deles também, uma manifestação, para poder embasar a nossa análise a respeito da questão. Tá, já, Valdir, eu queria agradecer seus esclarecimentos e até uma próxima oportunidade falando um pouco mais sobre esse e outros assuntos. João, eu que agradeço, é uma das metas da nossa administração, uma transparência de todos os nossos atos, todas as nossas ações, até uma diretriz que a Margot passa para a gente enquanto servidor público. Agradeço a você, a imprensa toda, por esse espaço, agradeço a promotoria por nos ajudar, através dessas ações, a poder melhorar ainda mais nosso trabalho em prol da população andradense. Obrigado, João. Conversamos na Estação TV Atende com o secretário de Governo, Valdir Basso.